E aí, pessoal, tudo bem? Ó, tutorial rápido, simples, que eu vou mostrar aqui para você como é que você vai fazer para turbinar uma publicação no seu Instagram. Simples, rápido, passo a passo. Vou fazer aqui rapidinho e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou começar a gravar a tela do meu telefone aqui e vou colocar ela aí do lado para vocês poderem acompanhar. Ok? Então, primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: para conseguir fazer o turbinamento das suas publicações, a primeira coisa que você precisa é que o seu perfil do Instagram seja negócio, seja um perfil profissional, tá? Se o seu perfil for pessoal, é necessário fazer a troca desse perfil que você consegue fazer em configurações. Se você tiver dúvida, deixe aí nos comentários que eu mostro como faz. Mas o caminho mais rápido, vai no YouTube, coloca lá na busca como alterar o perfil pessoal para profissional, ou você joga no Google, que vai ter vários tutoriais e é muito simples. É só ir a parte de configurações, depois eu acho que é a parte de ferramentas, alguma coisa do tipo, e aí lá a parte de criação de conteúdo, coisa assim. Lá no final você muda para perfil profissional. Então vamos lá, eu já estou aqui no meu Instagram, então vocês podem ver aí, ó, @Igor Vilarim. Para saber se você é perfil profissional ou pessoal, logo que você está no perfil e tem esse painel profissional aqui, ó, ele já mostra para você, ele já quer dizer que você já é um perfil profissional. E por conta disso você consegue fazer publicações, analisar os insights e turbinar suas publicações, tá? Eu vou escolher uma publicação aqui, mas eu vou ter que falar algumas regras antes. Não são todas as publicações que estarão aptas para turbinar. Existem regras, né, que existem também. Existe uma central que fala quais são todas as regras do Instagram, da Meta, mas a maioria não lê. Mas enfim, eu vou tentar resumir algumas para vocês. Não dá para fazer, para turbinar a publicação, se a publicação for muito curta, no mínimo 30 segundos, ou se ela for muito longa, acima de 90 segundos, a maioria das vezes você não consegue. Tá? Outra coisa, se você estiver utilizando música nas suas postagens, é possível que você não consiga turbinar, porque boa parte das músicas que são disponibilizadas para o Instagram não são elegíveis por conta de direitos autorais. Então você tem que saber se a publicação está com uma música ou não, com direito autoral liberado. Se você escolher uma publicação que está com direito autoral, ele vai dizer, vai ter um alerta, quer ver? Eu vou tentar impulsionar uma aqui, vamos ver. Ó, escolha um novo áudio para turbinar esse rio. Não é possível turbinar rios com música licenciada. Você pode escolher um áudio diferente para produzir em um anúncio. Um áudio diferente para produzir em um anúncio. Seu rio original não será alterado quando for visto seu perfil ou descoberto de maneira orgânica. Ou seja, eu não posso usar a música que está nesse rio, aí eu teria que escolher uma outra música para turbinar ele, entendeu? Ou turbinar um outro conteúdo. Então, eu vou pegar um outro conteúdo, ó, por exemplo, esse daqui eu não consigo. Por quê? Muito provavelmente porque ele está com o símbolo do TikTok aqui, mas também porque ele pode estar no tamanho maior. Eu acredito que é porque ele está no 50 tamanho centavos maior de de 90 opinião. segundos, por isso que ele não deixa turbinar. Tem publicações aqui, por exemplo, essa publicação aqui com a Jade Doces, ele não vai deixar turbinar também. Por quê? Porque a publicação foi feita por eles. Eu estou marcado nessa publicação, mas foi feita por eles. Por isso que eu não consigo turbinar, nem aparece o botão de turbinar aqui para mim. E aí tem outras publicações, por exemplo, essa daqui, material do Canva, eu consigo turbinar. Entendeu? Ele já me dá o botão aqui. E aí, se você clicar em turbinar, você vai abrir a área de criação de anúncio. E são apenas 4 passos, né? Então, passo número um, passo número 2, passo número 3, passo número 4. Isso é regra. Qualquer aplicativo que você vai utilizar para fazer anúncio, a primeira coisa que vai ser perguntado é: qual o objetivo do seu anúncio? O que você quer gerar com esse anúncio, né? Esse anúncio tem qual objetivo? Ou o que as pessoas devem fazer quando elas virem seu anúncio. Neste caso aqui, como a gente está utilizando uma ferramenta adaptada para pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento na hora de criar um anúncio,
né? Aqui é como se a meta te colocasse num corredor e falasse, olha, vai até o fim desse corredor que você vai chegar na saída. E é um corredor que não tem janela, não tem porta, não tem nada. Você tem que seguir apenas o que está lá e aí você vai chegar no final. Outros aplicativos, né, outros locais de criação de anúncio, eles podem ter alguns parâmetros a mais de personalização. E aí é como se fosse um corredor também, só que nesse corredor terão uma ou outra porta que você vai poder entrar para poder configurar uma outra coisa e sair do corredor. Agora, se você estiver utilizando a ferramenta oficial para a criação de anúncio, seja ela o gerenciador de anúncio ou o Meta Business Manager, aí você vai ter outros parâmetros de configuração. Você já está indo para um outro degrau, tá? Onde você vai precisar ter um conhecimento maior da ferramenta, entender os parâmetros de configuração dos anúncios, entender sobre os objetivos. Você vai ter vários outros fatores de comunicação, de personalização e configuração dos seus anúncios. Mas aí você precisa se aprofundar mais nisso. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, então aproveita, já se inscreve, compartilha com quem você acha que pode achar interessante esse conteúdo. E lá tem outros vídeos que talvez possam ajudar você nessa questão. Tá? Então, continuando aqui, a gente tem aqui quatro objetivos, né? Objetivo de visitar o perfil, né? A melhor opção para conhecimento de marca e seguidores. Então ele já fala aqui qual é o melhor objetivo para o que você deseja, né? Se você quer visitas no seu site, então essa aqui é a melhor opção para vendas online, reservas e para que saibam mais sobre você. Enviar uma mensagem. Melhor opção para ganhar confiança de clientes em potencial ou uma combinação de ações, ideal para várias metas, incluindo para aumentar o engajamento, seguidores e muito mais, ajudando a melhorar o desempenho geral. Aí você pergunta, mas qual é o melhor objetivo para mim? Não existe uma resposta correta. Depende do seu segmento, depende do seu negócio, depende do objetivo que você quer com os clientes que virem o anúncio. Então você tem que analisar o anúncio e se colocar na cabeça do cliente. O que ele vai pensar quando ele vê esse anúncio, né? Ou o que ele deveria pensar. Qual ação esse cliente deve tomar quando ele vê o anúncio? Eu quero que esse anúncio envie essa pessoa para falar comigo no direct. Eu quero que esse anúncio faça com que essa pessoa chegue no meu perfil para poder me seguir ou ver outros conteúdos. Eu quero que essa pessoa clique no anúncio para falar comigo no WhatsApp. Se esse for a sua escolha, por exemplo, se você quiser que as pessoas, ao clicarem no seu anúncio, vão para o seu WhatsApp, primeira coisa, você precisa que o seu WhatsApp seja o WhatsApp Business, para que você possa conectar ele com suas contas da Meta e a Meta possa gerenciar esse número junto com seus perfis, seja ele do Facebook ou seja ele do Instagram. É, tem gente que não tem perfil, um Business Manager, e aí ela pega aquele link de conversar com o WhatsApp, né, o WA.me ou algum outro, e utiliza ele como link nesse objetivo aqui, ó, visitar o site. Aí, em vez de ir para um site, ele coloca o link do WhatsApp. Algumas vezes funciona, tá? Só que existem momentos que a Meta vai identificar e não vai deixar. Eu já tive casos, já vi casos de alunos falando que não conseguiram utilizar dessa forma. Outros conseguem quando mascaram o link, outros não conseguem. Só que é o seguinte, para evitar bug, evitar erro e você não perder dinheiro, o ideal é que você transforme a sua linha de WhatsApp, se ela for pessoal para profissional, e aí você utilize, por exemplo, essa opção aqui, de enviar uma mensagem para você. Porque aqui você consegue já cadastrar a linha do WhatsApp associada ao seu perfil para que as pessoas vão para lá. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou até selecionar essa opção aqui de mensagem, porque aí a gente vai poder ver esse exemplo. Então selecionei aqui o objetivo, vou voltar. Selecionei o objetivo aqui de mensagem, tá? E aí ele joga aqui na parte de configuração. Deixa eu cancelar e fazer de novo. Ó, terminar a publicação. Escolho aqui, ó, enviar uma mensagem. Beleza. E aí ele me transfere aqui para a área onde eu vou colocar. Eu vou selecionar o número do WhatsApp que está associado à minha conta, né? Que ele já está selecionado aqui. Se eu quero receber essas mensagens pelo WhatsApp ou se eu quero receber as mensagens pelo direct do Instagram. Ele me dá essas duas opções aqui. Vou deixar no WhatsApp. E aqui a gente tem no botão de ação.
Conversar no WhatsApp, fale conosco, sabe mais, agendar, verificar disponibilidade, pedir agora. O que é isso? É o nome do botão que vai aparecer no anúncio. Então, por exemplo, vamos supor que você é um restaurante e você quer trazer pessoas para poder reservar a mesa no seu restaurante. Talvez o melhor botão seja esse, agendar agora, para você fazer um agendamento, agendar uma reserva, né? Ou se você é um salão de beleza e você quer que as pessoas agendem um horário para fazer o cabelo, talvez esse seria o melhor botão, porque ele vai conversar melhor com o público. Tá? Saiba mais, talvez se você tiver um site, uma landing page, uma página onde as pessoas precisam saber mais informações para falar com você, né? Verificar a disponibilidade. Então, isso aqui também depende do que você está vendendo. Pedir agora seria ótimo para delivery, né? Tem que analisar qual o nome do botão que você vai querer utilizar, porque alguns fazem sentido para vários negócios, outros não fazem sentido para alguns negócios. Né? Por exemplo, se você estiver vendendo um apartamento, talvez os melhores botões aqui para você usar, se você for um corretor, talvez seja conversar no WhatsApp, fale conosco, saiba mais. Talvez verificar a disponibilidade, não sei. Mas o pedir agora não faz sentido, se você é corretor de imóvel, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse conversar no WhatsApp, que geralmente é o botão mais utilizado, vou salvar, e aí ele salva aqui qual é o aplicativo de mensagens que vai ser ativado quando o cliente clicar no anúncio. Aí a gente vai avançar para o item número 2. Então a gente avança. E a parte 2 do anúncio, já estamos quase na metade do anúncio, é bem rápido. Quem você quer que veja o seu anúncio? Ou seja, você vai configurar o público que vai ver o seu anúncio ou o público que deveria ver o seu anúncio. Por padrão, a plataforma ela traz aqui público sugerido, né? Ele vai direcionar esse anúncio para as pessoas semelhantes aos seus seguidores. A maioria deixa desse jeito. Eu não recomendo. Eu sempre prefiro que você configure o seu próprio público. Se você tiver dúvidas com relação ao seu público, você pode até deixar o público sugerido, mas ainda assim a chance de dar errado é muito grande, porque depende do que você está anunciando. Vou dar um exemplo aqui. Eu moro hoje na cidade de João Pessoa, Paraíba. Aqui é uma cidade turística. A gente recebe um número muito grande de turistas anualmente. Vamos supor que eu seja um restaurante e nesse restaurante está numa área turística. Meu Instagram tem 100 mil seguidores e eu tenho 50 mil seguidores de pessoas locais que moram na cidade. E os outros 50 mil são de turistas que vieram, conheceram meu restaurante, passaram a me seguir, tá? E aí eu tenho meio a meio, metade daqui, metade de fora. E aí eu faço uma ação, vou turbinar uma publicação, sei lá, uma promoção de pizza ou de um combo válido para um raio de 10 quilômetros do meu restaurante, que é o raio que eu faço as entregas. Então, acima de 10 quilômetros eu não entrego, não consigo entregar. Vocês acham que seria interessante eu colocar um público sugerido, sendo que 50% do meu público mora fora? Não faz sentido nem para quem mora fora e também não faz sentido para quem mora dentro, porque a cidade não tem só 10 quilômetros de raio, o raio é muito maior. Então, se eu faço um anúncio nessa campanha para um público que está dentro do raio de 10 km, eu teria que fazer o quê? Eu teria que criar o meu próprio público. Aqui no final, eu tenho aqui o botão de criar para você inserir as opções de direcionamento manualmente, porque aqui eu consigo criar público específico, público por região ou por regiões, por cidade, estado, país, entendeu? Então, tem que analisar a estratégia antes de tudo. Agora, se você é uma empresa que faz, vamos supor que eu vendo tênis, eu tenho um e-commerce e eu entrego para o Brasil inteiro. Aí tudo bem, você pode deixar público sugerido, você pode criar um público nível Brasil, para entregar em outros estados, etc., levando as pessoas para o seu site, para o seu e-commerce, para que elas possam comprar o produto lá. Entendeu? Então, tem que analisar a sua empresa antes de começar a fazer os anúncios, para você entender qual que é a melhor estratégia que você vai utilizar para poder chegar no seu público. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar eu vou criar um público, que aí vocês podem acompanhar junto comigo. Então, eu tenho alguns públicos criados aqui, todos eles são públicos de exemplo, de aula, não são, nem são públicos que eu uso, porque eu não costumo fazer anúncio nessa conta.
tá? Então a gente vai aqui clicar em criar para que vocês possam analisar como é feita a criação de público, tá? Então aqui por padrão, na área de criação de público, a Meta ela deixa aqui como recomendado ativado o Público Advantage Plus. Pode deixar ativado, não precisa mexer nisso, tá? Por enquanto. Porque aí ele vai te ajudar a encontrar o melhor público, tá? Vamos supor que eu quero fazer o anúncio dessa publicação no estado da Paraíba e quero pegar também o estado de São Paulo. Então, vou trabalhar com dois estados, tá? Vou dar um exemplo aqui de como funciona. Então aqui, ó, a gente vai em localizações. Então, clica em localização, ele traz aqui regional ou local, tá? Você pode ir clicando por aqui, ó, ou regional ou local. Qual a diferença? O regional eu coloco uma região inteira e o local é aquele exemplo que eu falei do raio, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui um raio de 5 km, 1 km, 2 km, 3, 4, depende do raio que eu coloco, ele vai ficar dentro da região. Aí eu vou selecionar a minha localização ou eu colocar um endereço qualquer. Por exemplo, se eu quiser pegar um raio de 5 quilômetros lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Aí eu venho aqui no endereço e aí coloco Avenida Paulista, São Paulo. Então eu coloco Avenida Paulista, ele traz um monte de informação, porque não tem Avenida Paulista apenas em São Paulo, né? Então tá aqui, ó. Avenida Paulista em São Paulo, Avenida Paulista na cidade americana, Avenida Paulista em Pederneiras, tem várias cidades. Então eu vou selecionar aqui São Paulo, que é o local que eu quero. Então ele seleciona, você está para ver o mapa aí. Ah, ele pega ali o meio, né, da Avenida Paulista e traz um raio de 5 quilômetros em volta, entendeu? Então, se eu concluir, se eu clicar aqui, ó, em concluir, eu vou adicionar essa localização no meu anúncio. Isso quer dizer que o meu anúncio só vai aparecer para as pessoas que estiverem dentro desse raio, tá? Escolho aqui a idade e posso colocar aqui algumas sugestões de público ou até mapear interesses. Então, vou colocar aqui uma idade. É a idade mínima, né? Então, qualquer pessoa acima de 18 anos no anúncio pode aparecer. Não tem tantos fatores de configuração, porque a gente está na plataforma mais simples possível, tá? Então, aqui ele só pede a idade mínima. A idade máxima não tem, porque está lá no Advantage Plus. Então, vou deixar aqui 18, do jeito que está. E aqui, ó, sugestões de público, ele faz o quê? Ele pode colocar uma faixa etária e a faixa de idade. Então, aqui a gente já sabe que a faixa de idade, se você quiser, né, controlar o público, ter um público extremamente específico, você pode selecionar a idade daquele público. Vamos supor, eu só trabalho com pessoas de 40 a 55 anos, que é a maior parte do meu público, entendeu? Então você pode também deixar essa configuração aqui. Você pode selecionar o gênero, né? É só homem, só mulher, só trabalho com homem, só trabalho com mulher, ou os dois públicos, tanto faz. Fica ao seu critério, tá? Fica ao seu critério, a depender da estratégia, a depender do público que você trabalha, a depender do teste que você quer fazer. Tá? Você não pode chegar aqui e fazer as configurações na doida, fazer as configurações de qualquer jeito. Tem que analisar a estratégia e com quem você quer falar, entendeu? Aí aqui embaixo a gente tem a área de interesses, que você pode fazer o quê? Selecionar alguns interesses que tenham a ver com o seu público para que o anúncio seja direcionado para as pessoas mais específicas. Vamos supor que eu estou procurando empresários. Eu quero falar com empresários ou empreendedores. Então, esse é um dos interesses. Eu posso colocar aqui, ó, empreendedores. Então, nem terminei de escrever, apareceu algumas diretrizes, algumas dicas aqui. Então, por exemplo, ó, empreendedorismo, ou seja, pessoas com interesse nos assuntos de empreendedorismo, negócio e finanças. Tá? Empreendedorismo criativo, empreendimento conjunto, Elbor Empreendimentos, deve ser alguma empresa, empreendedorismo. Então, aqui talvez possa ser um interesse que eu quero usar. Então, aqui, quando eu selecionei empreendedorismo, ele me deu algumas outras sugestões aqui, que eu posso colocar empreendedorismo criativo, negócio e finanças, pequena empresa, pequena e média empresa e negócio. Eu posso selecionar todos eles, porque aí eu faço o quê? Eu vou restringindo ainda mais, né? Eu vou pegando ainda mais público que tem a ver com esses.
com esse negócio de pequena e média empresa, empreendedorismo, plano de negócio, empresa individual, marketing em redes sociais, etc. Entendeu? Você vai filtrando esse público e aí você vai tendo mais ou menos uma estimativa aqui. Então, quanto mais interesses você coloca, menor será o tamanho estimado de público, porque você está filtrando. Quanto mais você filtra, menor fica. Quanto menos você filtra, fica mais amplo. Então, o número será maior. Ó, eu vou tirar algumas atualizações aqui, ó. Tirei tudo. Ficou 1,6 a 1,8 milhão de pessoas que eu posso atingir naquele raio de 5 quilômetros em São Paulo. Conforme eu for selecionando os interesses, ó, era 1,6 milhão. Então, como eu coloquei pessoas com interesse em empreendedorismo, já caiu de 1,6 milhão, 1,5 milhão, né? Um pouco mais de 1,5 milhão para 756 mil pessoas. Tá vendo como foi reduzido? Foi reduzido por quê? Porque o algoritmo agora está selecionando aquelas pessoas que têm o interesse que eu selecionei aqui. Então, quanto mais interesses você coloca, geralmente o tamanho vai ficando menor, tá? Aqui deu uma subida, porque eu peguei alguns assuntos bem amplos, né? Conforme você vai colocando aqui, ele vai ter. Talvez esse aqui seja o número estimado da região ali. Eu fui colocando vários aqui só para a gente ver até onde vai. Aqui ele não deixou mais. Então, ó, diante desses interesses selecionados aqui, ele mapeou um público médio de 1,2 a 1,4 milhão. Um público amplo. Tá? Ele está dizendo aqui. Tirar o negócio em casa. Tirar freelancer. Tá, vou deixar esses daqui, vou concluir. Então aqui, ó, ele me mostra qual é a localização, a idade, a sugestão do público, a faixa etária e os interesses, tá? Aqui eu estou dando exemplo de anúncio numa região específica. Mas lembra que eu falei que eu posso colocar regiões no plural, né? Eu posso colocar tanto a região da Paraíba quanto a região do estado de São Paulo? Dá para fazer isso também. Então eu vou fazer isso aqui agora para mostrar para vocês. Eu vou aqui em localizações e aí eu saio da parte de local, venho aqui para o regional. Aí aqui regional eu coloco a região que eu quero. Eu posso colocar Paraíba. Aí aqui, ó, Paraíba, região, Brasil. Selecionei. Ele seleciona o estado da Paraíba. Se eu colocar São Paulo, aí tem aqui também, ó, São Paulo, Brasil, região. Deixa eu selecionar aqui. Selecionei Paraíba e selecionei São Paulo. Então ele está trazendo aqui para mim, né, diante de todos aqueles interesses, empreendedorismo, pequenas empresas, etc., um total de 8 milhões a 10 milhões de pessoas. De 8 a 10 milhões é o tamanho estimado do público nessas duas regiões. Se eu quiser colocar outra cidade, outro estado, eu consigo aqui tranquilamente. Vamos supor que eu quero pegar só uma capital. Vou pegar aqui Recife, capital de Pernambuco. Então eu escrevo aqui Recife. Aí ele traz aqui, ó, Recife, cidade, Brasil, certo? Então eu vou e seleciono. Aí ele inclui Recife, e aí o tamanho estimado pula de 9, tamanho mínimo 9, né, para 10 milhões de pessoas. Vou concluir. Então aqui, ó, tenho três estados, sugestão de público de 40 a 55 anos, voltados para a área de empreendedorismo. 9 milhões de pessoas. É, se quiser colocar outros estados ou o Brasil inteiro, fica a critério de vocês. Se você quiser colocar só algumas ruas, algumas regiões específicas, também é possível. É só ir lá na parte de criação de público e configurar. Então aqui eu vou concluir. Ah, esqueci de dar o nome do público. Então aqui, ó, não esqueçam que aqui nessa parte, ó, aqui, ó, o nome do público. Tem que colocar o nome. Então eu vou colocar aqui o seguinte, nome do público. São Paulo, SP, PB e Recife. Aí coloca a idade aqui, ó, 40
a 55, acho que é 40 a 55, 40 a 55 anos. Pronto, esse aqui é o nome do público. Então agora eu posso vir aqui em concluir, e aí ele salva esse público. Está salvando então. Ó. Agora eu não estou mais no público sugerido, estou no público criado, no público personalizado. Ele vai se juntar com esses outros públicos aqui que já foram criados em outros períodos, tá? Se você vê que está tudo certo a questão do público, aí você vai e avança para a terceira etapa, que é o orçamento e a duração do anúncio. Então, ó, a gente já passou pela etapa um, etapa 2, etapa 3. Então, agora eu seleciono qual é o valor diário que eu vou rodar esse anúncio, tá? Então, eu posso escolher o mínimo de R$ 12, aqui ele está dando R$ 12 para esse público. Dependendo do público que você selecionar, dependendo da quantidade de interesses, dependendo da quantidade de localizações, esse valor aqui diário ele pode mudar, tá? O mínimo é R$ 6, mas tem anúncios que o mínimo é 10, 11, 12, aqui ele está dando 12. Mas se eu seleciono outro público, ele pode dar um valor menor, talvez maior também. Eu já vi casos de alunos dizendo que o orçamento mínimo aqui diário foi de R$ 16. Por que que é mais caro? Primeiro, por conta do público e por conta da segmentação, né? Depende da demanda, depende do leilão na região, do valor do clique, etc. Mas também que quem utiliza o iPhone vai pagar mais, tá? Porque todas as transações realizadas dentro do iPhone, ele cobra 30%. Então a transação aqui não está sendo com o iPhone, está sendo com a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e do WhatsApp. Mas 30% tem que ir para o iPhone. Por isso que muitas vezes os anúncios ficam mais caros se são criados aqui dentro do iPhone. Por isso que eu sempre recomendo que esses anúncios sejam criados dentro do gerenciador de anúncios, que é a plataforma da Meta, foi criada apenas para gerenciar os anúncios. Você pode gerenciar dentro do iPhone através daquele aplicativo ou através do computador, tá? Porque aí você consegue ter a configuração maior da questão financeira. Na maioria das vezes você vai pagar menos, tá? O valor menor geralmente é US$ 1, que é o equivalente a R$ 6, 5 e pouco, né? Então eles arredondam para 6. Mas existe a possibilidade de criar anúncios com valor menor. R$ 5, R$ 4. Em alguns casos, a Meta deixa colocar os valores menores. Ainda assim, eles vão avisar: olha, você está colocando um valor muito baixo, talvez você não atinja tão bons resultados. Mas se você está fazendo teste, se você está utilizando a ferramenta para aprender, talvez você possa fazer isso, você alguns testes com um valor menorzinho para você ir testando, entendendo como é que funciona a ferramenta e depois, conforme você for se acostumando com a ferramenta, entendendo como ela funciona, entendendo como que você mapeia os resultados, como que você configura, aí aos poucos você vai aumentando esses valores e escalando lá na frente, tá? Vou deixar aqui o valor menor de 12. Acho que eu não vou conseguir colocar no ar porque eu só tenho crédito de 6 aqui. Mas tudo bem, a gente vai até o final. Aí aqui a duração. Então eu posso colocar, por padrão ele vem aqui, ó, veicular este anúncio até você pausar. Isso quer dizer que ele vai ficar rodando esse anúncio sem parar até o crédito acabar ou até você ir lá e pausar o anúncio. Geralmente vem isso por padrão, mas eu sempre recomendo para todo mundo. Defina uma duração. Por que que é importante definir uma duração? Porque muita gente vai lá, cria um anúncio, vamos supor, a pessoa colocou R$ 100 no anúncio para rodar R$ 10 por dia durante 10 dias. Chegou no 10º dia, o anúncio ele parou porque acabou o dinheiro. O anúncio não desativa, ele só para. Aí vamos supor que ele estava lá parado. Ele está ativado, mas ele está parado, porque não tem crédito. A pessoa não colocou a data de duração. Aí ela foi lá e decidiu turbinar outra publicação. Turbinou outra publicação, colocou dinheiro, colocou, sei lá, R$ 100 de novo para rodar mais 10 dias. Aí ela percebeu que com 5 dias o anúncio parou. Aí ela, ué, o que será que aconteceu? Por que o anúncio parou com 5 dias? Aí quando ela vai ver, foi porque o dinheiro que ela colocou ficou dividido entre os dois anúncios. Porque a conta que ela coloca o crédito é uma só. E aí, o que que essa conta faz? Ela pega esse dinheiro e distribui para todos os anúncios que estão ativados. Lembra que eu falei, o anúncio não se desativa, ele apenas para por falta de pagamento. Quando entra um pagamento, ele vai puxar daquele pagamento e vai usar.
Então, se você tem dois, três, quatro anúncios ativados, aí o crédito, o dinheiro vai. Esses anúncios vão puxar o crédito e vão comer o crédito, vai dividir o dinheiro entre os anúncios, e aí seu anúncio vai rodar por menos dias que você selecionou. Entendeu? Vai rodar por um, dois, três, 4 dias. Aí você não vai entender o que aconteceu e vai acabar culpando até a ferramenta, achando que está roubando seu dinheiro, quando na verdade foi um erro na hora de configurar, foi uma falta de atenção. Então a minha recomendação é sempre que você coloque uma duração. A duração, o ideal é que você coloque duração pelo menos de 7 a 10 dias. Não é uma, não é uma obrigação, tá? É só uma recomendação para que o algoritmo trabalhe um pouco mais, tenha mais dados, consiga encontrar o melhor público e consiga te dar os melhores resultados. É claro que ele vai te dar resultado já no dia seguinte, no primeiro, segundo, terceiro dia. Mas quanto mais o algoritmo trabalha, melhor ele fica, porque ele vai recebendo mais informação, ele vai entendendo melhor o comportamento do público, ele vai entendendo quais são os melhores horários, os melhores públicos, ele vai entendendo várias coisas, e aí, às vezes, no segundo, terceiro, quarto dia, ele começa a dar resultados melhores, e aí o anúncio até fica mais barato, entendeu? Então, o ideal é sempre colocar, eu recomendo pelo menos uns 10 dias, assim, para você poder ter um pouco mais de dados eficientes. Aqui eu não vou conseguir rodar, porque eu estou sem crédito nessa conta, mas eu vou selecionar aqui que são 3 dias, tá? Aí aqui embaixo, se você olhar, ó, ele já vai dar mais ou menos um orçamento, um alcance estimado. Então, nesses 3 dias, eu gastaria R$ 36 e teria um alcance de 2.400 a 6.300 pessoas. Esse alcance é estimado, tá? Então, pode ser no mínimo 2.400 e no máximo 6.300. Então, pode ser até no meio desse número aí, na faixa de 4.500, 5.000 talvez. Talvez 5.000. 5.000 pessoas, vamos colocar aí na média. Acredito que seja esse número, tá? Então, com apenas R$ 36, você consegue fazer o seu anúncio chegar em 5.000 pessoas. Aí eu pergunto para você, você acha que esse número de pessoas que vão ver o seu anúncio é um número interessante? Você vê como a questão do tráfego pago, né? A questão de turbinar um anúncio, ele é barato, porque você vai chegar em muitas pessoas. Mas você só vai ter resultado se o criativo, que é o vídeo ou a foto que você está divulgando, a promoção, ela for boa, tá? Uma boa promoção, um bom preço, uma imagem interessante. Se for um vídeo, um áudio interessante. Se o áudio estiver ruim, esquece, a pessoa vai pular na hora, tá? Então a estratégia tem que estar boa. E aí o tráfego pago vai funcionar que é uma maravilha. Até o tráfego pago mal configurado pode dar resultado. Eu sempre falo para os meus alunos. Quando você faz o arroz com feijão, ele funciona muito bem, você já está acima de 90% das pessoas. Porém, até um feijão com arroz mal feito, ainda assim mata a fome de alguém. Entendeu? Então, mesmo que você faça a campanha ruim, ainda pode dar algum resultado. Porém, o foco não é na campanha. O foco é na estratégia, no que você está oferecendo. Tá bom? Então, se você vê que está tudo certo aqui, ó, aí você vai lá e avança. Tem até uma dica aqui, ó. Você pode receber poucas mensagens, né? Ele está até dando uma dica, ó. Empresas como a sua usam R$ 50 por dia durante 5 dias. Sobre essas empresas semelhantes. Você pode clicar aqui no sobre para poder ler sobre isso. Que aí ele vai dar algumas informações de métricas, né? Falando que as pessoas que estão usando empresas como a sua estão divulgando esse valor. Aí você pode seguir ou não. Não precisa seguir todas as diretrizes cegamente, tá? Você pode fazer como um teste, ir testando, colocar um valor menor, não tem problema que ele fale que você vai ter poucos resultados. Porque o interessante é você usar a ferramenta para conhecê-la, né? Se acostumar com ela e depois você ir melhorando a sua atuação, melhorando as configurações, melhorando a forma de fazer. Tá bom? Vou avançar aqui. A gente vai para a última etapa. A última etapa é o quê? É para conferir se está tudo ok, é uma revisão. É interessante, não negligencie essas informações. É extremamente interessante que você faça as revisões, analise as informações, veja se está tudo correto, veja a questão do público, veja a questão do local, da localização onde o anúncio vai rodar, veja os valores estão corretos.
E aí você adiciona os fundos para o anúncio. Eu só tenho R$ 6 aqui, que eu achei que o valor mínimo seria 6, mas se você tiver com zero aqui, você tem que adicionar os fundos, né? Adicionar dinheiro. Vou clicar aqui na adição e aí ele vai mostrar as opções. Então, ó, ele dá a opção aqui de Pix, Nubank, boleto, Mercado Pago, tá? O melhor é o Pix, porque aí você já bota o crédito, já cai o crédito na hora, você já roda o anúncio, tá? Ele dá a opção de cartão de crédito também, mas aqui para mim não está aparecendo. Se eu selecionar o Pix, que ele está com o valor mínimo tá com o valor de R$ 36, que é o valor do anúncio, se você avança, ele vai gerar um QR Code, né? Você pode copiar o código, ele vai te jogar lá para a Meta, né? O Facebook, que é quem cuida da parte financeira. E aí, ó, valor de R$ 36, vencimento dia 30, meia-noite, pague com Pix. Copia o código, vai lá no seu banco, faz o pagamento. Fez o pagamento, o crédito vai cair aqui, e aí você vai poder pagar o anúncio e colocar o anúncio para rodar. Uma vez que você pagou o anúncio e o anúncio entrou, a Meta recebe o seu anúncio, ele não vai colocar o seu anúncio no ar na hora. Ele vai fazer uma análise do seu anúncio. Ele vai falar que essa análise pode demorar até 24 horas, mas na grande maioria dos casos, mais de 99% dos casos, ele libera em até 5 minutos, tá? E aí o seu anúncio já começa a rodar e aí você já começa a verificar os resultados. Para você verificar os resultados do seu anúncio, né, começar a verificar as primeiras informações dele, fazer o seguinte, deixa eu tentar voltar aqui, que ele tá esperando pagar, né? Só que eu não vou pagar. Vamos de novo, fechar e abrir o aplicativo. Então, quando entrar o pagamento e você aceitar, né, rodar o anúncio vai para análise. Aí depois, para você verificar o anúncio, a forma mais simples, né, é você abrir o feed, você vai clicar na publicação que você impulsionou, que eu estava fazendo essa aqui, e aí você pode vir aqui, ó, em Ver Insights, que aí você vai ver as informações do anúncio, tá? Você vai conseguir ver as visualizações, os cliques e tal. Aqui embaixo, você vai conseguir ver as informações de anúncio. Como essa publicação não está anunciada, né? Então essas informações não estão aparecendo aqui, tá? Então ele está dando até o botão aqui em cima para poder anunciar de novo, para poder turbinar. Porque eu não terminei, né? Eu não concluí, é, não concluí o anúncio. Então aqui ele está pedindo para anunciar de novo. Mas você vai nessa opção, como eu disse, você vem aqui em ver insights, você vai ter todas as informações aqui de quem viu, o tempo de visualização, quantas pessoas clicaram, vai ter todas as informações aqui referentes ao seu anúncio, tá? Aí depois que o anúncio acabar, aqui embaixo, nesse botão, o botão vai ficar indisponível durante o anúncio, né? Vai estar escrito turbinado. E quando acabar, ele vai liberar esse botão para você turbinar de novo, se você gostou dos resultados e quiser fazer de novo. Aí ele vai liberar esse botão para você turbinar mais uma vez. Tá? Você pode ver esses anúncios por aqui ou você pode ir nas configurações. Vem aqui nos três risquinhos. Aí aqui em configurações, ó, você vai encontrar essa aba aqui, ó, ferramentas e controle para criadores de conteúdo. Você vai clicar aqui. Aí você vai encontrar a parte de anúncio. Tem aqui pagamento de anúncio. Você vem aqui em pagamento de anúncio. Ele vai mostrar os anúncios que estão em abertos ou pagamentos para você fazer ou anúncios que estão em abertos, tá? Porque aí você já consegue ver os seus anúncios. Você também pode ir em outro local. Você pode vir aqui, ó, posicionamento de anúncios. Você também pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui em sites. Você vem em sites aqui. Aí você pode vir aqui, ó, ferramentas de anúncios. Eles sempre mudam o local desses locais. Aí aqui na ferramenta de anúncio, você vai encontrar algumas informações sobre os anúncios que estão ativos, né, e os anúncios que não estão. Aí ele pode também te recomendar algumas publicações para você terminar. Ele vai mostrar aqui quanto que você tem de fundos, né? E aqui o botão de gerenciamento. Então, nesse botão aqui de gerenciamento, você começa a gerenciar os anúncios que estão ativos. Só que como eu não estou com nenhum anúncio ativo, ele não vai deixar eu ativar.
Ele não vai mostrar anúncio ativado, ele vai mostrar anúncio que já está desativado. Então, tem alguns anúncios aqui, ó, que eu fiz de teste, que aí, ó, concluído, concluído, posso turbinar de novo, posso turbinar de novo. Aí tem os insights deles, tem os insights do outro aqui. Então, se você clicar aqui nos insights, você consegue ver as informações da época do anúncio quando rodou, visualizações, navegações, etc. Tem algumas informações aqui, tá? Como o criativo, quantos cliques foram feitos, o gênero, faixa etária, etc. Tem várias informações aqui, tá? Eles sempre mudam o local, pode ser que daqui a um tempo não esteja mais aqui nessa parte de painel profissional, esteja em outro local. Também pode vir direto pelo painel profissional da bio, né? Você vem aqui na bio, ó, tem aqui o botão de atalho do painel profissional, e aí você vai cair nessa mesma tela, e aí você vai vir aqui e vai em ferramentas de anúncios, que você vai ver os anúncios que estão ativos lá, tá bom? Então, basicamente é isso. Ah, outra coisa, se você criar um anúncio de leads, né, para receber formulários, aí você tem que vir aqui, ó, na parte de leads, que é onde você vai encontrar os contatos, né? O que são anúncios de leads? São anúncios que você faz para captar o nome, o telefone e o e-mail da pessoa e depois você entra em contato com ela, né? Geralmente quem utiliza esse tipo de anúncio aqui são concessionárias para vender carro, corretores para vender imóveis, ou para mandar material para cliente. O cliente se cadastra, que ele está interessado em receber o material de algum empreendimento novo, algum lançamento, né? Ou então profissionais de marketing digital, quando vão vender cursos, né? Ou oferecer alguma mentoria, eles pegam os links aqui para poder entrar em contato, empresários para receber é, cadastro para assessoria, etc. Entendeu? Então, depende, como eu falei, depende da estratégia, depende da empresa, depende do público, e aí você vai encontrar o público que melhor trabalha com você. Então, fica aí a dica, mais ou menos isso. Eu não sei quanto tempo essas informações vão ficar desse jeito, porque a Meta, ela sempre está mudando as coisas, né? O botão turbinar mesmo já mudou de nome 3 vezes, né? Era promover, depois virou impulsionar, agora é turbinar. Então, pode ser que o nome mude, pode ser que o local onde você vai acessar essas configurações mudem, pode ser que tudo mude. Aí a gente vai ter que atualizar o conteúdo. Então, se você quiser, você me segue no Instagram. Meu perfil é esse daqui, ó, Igor Vilarim. Vou mudar esse nome, porque eu vou colocar o nome igual do canal do YouTube. Mas fica a dica aí para vocês. Se você achar que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, compartilha, dá o like aí, segue o canal, beleza? E até mais, tudo de bom para vocês.